Muitas pessoas dizem que a ligação entre irmãos gêmeos, sejam eles fraternos ou idênticos, é algo sobrenatural. Ninguém consegue explicar por que muitos gêmeos têm uma conexão tão especial. Prova disso são os casos que eu irei contar para vocês hoje. Seria apenas coincidência o fato de duas irmãs gêmeas darem à luz no mesmo dia? E quando isso acontece mais de uma vez? Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter vocês aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Jaline Crawford e Janelle Leopoldo são duas irmãs gêmeas que, além de terem dividido o útero da mãe, sempre tiveram uma forte ligação. Além de serem irmãs, elas também são melhores amigas. E o destino acabou deixando esse laço ainda mais forte. Nascidas em um intervalo de apenas 2 minutos, elas são praticamente inseparáveis desde que chegaram ao mundo. Sabe aquelas irmãs gêmeas que sempre usam as mesmas roupas? Pois é, era o caso delas. Além disso, elas também tinham os mesmos amigos. E quando mais novas, chegaram a compartilhar o mesmo celular. Só que elas não esperavam que um dia o destino faria com que elas se tornassem mães na mesma época. Jaline, que em 2018 já tinha 3 filhos, ficou animada quando descobriu que estava esperando o seu 4º filho. Era uma surpresa que ela e toda a sua família simplesmente amaram. Porém, ela ficou ainda mais feliz quando pegou seu telefone e viu uma mensagem de sua irmã, dizendo que também estava grávida. As duas irmãs não acreditaram no que estava acontecendo, ainda mais depois de descobrirem que estavam com a gravidez avançada. A notícia era uma surpresa para as irmãs, principalmente por causa dos problemas que as duas tinham passado antes de conseguirem engravidar. No caso de Janelle, ela teve problemas de fertilidade por causa de uma síndrome chamada ovários policísticos. Por isso, ela já tinha sofrido um aborto e não queria passar por isso novamente. Já no caso de Jaline, ela tinha já um filho, mas também já tinha passado por 2 abortos espontâneos. Então, para elas, estar grávidas ao mesmo tempo era um sinal de que suas preces tinham sido ouvidas. Além de toda essa situação, as gêmeas tinham perdido uma irmã há pouco tempo. Então, talvez a gravidez delas fosse uma maneira de trazer a alegria de volta à família. Desde criança, Jaline e Janelle sempre conversavam sobre a possibilidade de engravidar juntas. E quem sabe, por sorte, também darem à luz juntas. Pensando que isso talvez pudesse ser possível, elas resolveram ficar mais próximas uma da outra. Foi então que Jaline, que morava no Arizona, resolveu convidar sua irmã, que morava na Califórnia, para tentarem ter os filhos juntas, ou ao menos próximas. Assim, os pais das gêmeas também poderiam presenciar o nascimento dos netos, algo que era tradição na família. Elas ficaram ainda mais surpresas quando descobriram que seus filhos tinham a mesma idade e que seria possível ter seus bebês no mesmo dia. Durante as últimas semanas das gestações, as irmãs fizeram muitas coisas juntas, inclusive os ultrassons. E as semelhanças das gestações deixaram os médicos espantados. Os bebês tinham praticamente o mesmo tamanho, o mesmo peso e até ocupavam o mesmo espaço no útero de suas mães. Elas fizeram até um ensaio fotográfico juntas, onde usavam vestidos bem parecidos, assim como o corte de cabelo de cada uma. As duas irmãs, então, combinaram que dariam à luz no dia 18 de junho de 2018, através de cesariana. Como Jaline tinha nascido primeiro e descoberto que estava grávida antes da irmã, ficou decidido que ela seria a primeira a dar à luz. Jaline, então, deu à luz a Bryson Ryder, por volta das 1h30 da tarde. Por volta das 4 horas da tarde, Janelle deu à luz a Jace Allen. Até a semelhança física entre os 2 primos era impressionante. Eles tinham nascido no mesmo dia, no mesmo hospital, e ainda eram parecidos um com o outro.
Nos dias que ficaram no hospital, as irmãs também ficaram uma do lado da outra, pois assim elas puderam ficar juntas. As duas irmãs acreditam que os dois primos serão muito próximos, assim como os outros filhos de Jaline e Janelle. Interessante, não é? Bom, eu aposto que você deve estar achando que uma coincidência como essa é algo raro de acontecer. Mas fique sabendo que existem outras histórias bem parecidas com essa. No caso das irmãs Lauren Kozelicki e Lisa Boyce. Elas são gêmeas fraternas que moram cerca de 10 minutos uma da outra, no estado norte-americano de Missouri. Assim como no caso anterior, Lauren e Lisa sempre compartilharam muitas coisas juntas. E, obviamente, isso inclui a data de aniversário. No ano passado, quando ambas estavam com 35 anos de idade, elas descobriram que estavam grávidas na mesma época. Depois, elas também descobriram que havia a chance de darem à luz no mesmo dia. Nos últimos meses de gravidez, as duas irmãs fizeram muitas coisas juntas e pareciam sentir que a ligação entre elas estava cada vez mais forte. O curioso é que as duas irmãs tinham um intervalo de 10 dias entre um nascimento e outro. De fato, parecia que as datas não se alinhavam e dificilmente elas teriam os bebês no mesmo dia. Só que no dia 5 de novembro, Lisa começou o trabalho de parto. Foi algo inesperado, já que a previsão era para que a criança nascesse dias depois. Após 2 dias de trabalho de parto, no dia 7 de novembro, Lisa finalmente deu à luz através de uma cesariana. O bebê ganhou o nome de Benjamin e era o primeiro filho de Lisa. Neste mesmo dia, horas mais tarde, Lauren já estava com a sua cesariana marcada. Ela deu à luz a gêmeos fraternos, chamados Vada e Cooper. O legal de tudo isso é que, como ela deu à luz 10 horas depois da sua irmã, o mesmo médico que fez o parto de Lisa também fez o de Lauren. Vada e Cooper nasceram com 1 minuto de diferença, assim como Lisa e Lauren. Até a própria equipe do hospital onde as crianças nasceram disse que essa foi a primeira vez da história do hospital que irmãs gêmeas dão à luz no mesmo dia. Aqui no Brasil, também já foi registrado um caso interessante. Em 2015, em Ferraz de Vasconcelos, interior de São Paulo, as irmãs gêmeas Beatriz e Bianca Trajano ficaram grávidas na mesma época. 9 meses depois, elas deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital. Bianca foi quem descobriu primeiro a gravidez, em março de 2015. E ela também foi a primeira a dar à luz. Sua filha Sofia nasceu por volta das 1h30 da manhã do dia 7 de dezembro. Depois que Sofia nasceu, sua tia Beatriz foi visitá-la. Ela estava grávida de 36 semanas e, na visita à sua sobrinha, brincou com as enfermeiras, dizendo para guardar uma cama no quarto da irmã, que ela também logo teria um filho. Só que parece que as palavras têm poder. E Beatriz, antes mesmo de sair do hospital, começou a sentir dores. Depois de ser examinada por um médico, Beatriz foi internada e, por volta das 11 horas da noite, deu à luz a Vitor Hugo. Até o médico disse que ficou confuso quando foi examinar Beatriz, pois ele tinha acabado de fazer o parto de sua irmã gêmea. Para completar, os maridos das duas também são irmãos. E os dois casais começaram a namorar na mesma época. Mas, para mim, o cúmulo da coincidência foi o caso de duas irmãs chamadas Autumn Shaw e Amber Tramontana, que aconteceu no último dia 29 de outubro. Os primeiros filhos das duas irmãs gêmeas nasceram com uma diferença de apenas 10 semanas. Mas foram os segundos filhos que deixaram as irmãs surpresas. Quando elas ficaram sabendo que estavam grávidas na mesma época, elas jamais poderiam imaginar que as primas nasceriam no mesmo dia. E muito mais que isso, as duas garotinhas nasceram no mesmo dia em que suas mães faziam aniversário. Coincidência ou destino? Eu prefiro acreditar que esse acontecimento
tenha sido planejado por Deus. As duas irmãs tinham estudado juntas, feito faculdade juntas e com filhos, com idade com uma diferença de apenas 10 semanas. Elas deram à luz no mesmo hospital e ficaram separadas apenas por uma parede. Agora, a família tem 4 datas para comemorar no mesmo dia. E haja dinheiro para a família comprar presente, hein? Imagina, presente para todo mundo. E você? Acha que esses casos são simples coincidência? Ou será que realmente existe algo sobrenatural entre irmãos gêmeos? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!